O CESP é oficialmente a banca organizadora do concurso TJ Rio. E a questão agora é a seguinte: quais assuntos de língua portuguesa que você deve priorizar no seu cronograma de estudos? Será que você deve estudar todos os itens do edital? Se você está em dúvida e não sabe direito por onde começar, se prepare, porque no vídeo de hoje eu vou te dizer quais são os 3 assuntos que com certeza vão estar na prova de língua portuguesa do TJ Rio. E esses assuntos vão estar tanto na prova de nível médio quanto de nível superior. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e pegue um papel e uma caneta para você anotar todas as dicas que eu quero te dar nesse vídeo. Eu sou a professora Eliane Vieira e o primeiro assunto que vai estar na sua prova do TJ é interpretação/compreensão de textos. É exatamente isso. Aí você pode estar se perguntando: ah, professora, tá, isso aí eu sei que vai aparecer um texto lá, eu vou precisar fazer a leitura desse texto e o CESP vai cobrar algumas questões com base nesse texto. Sim, mas eu quero te dar dicas mais específicas. Interpretação e compreensão de textos é algo muito vago. E a primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: você precisa dominar as características básicas de 3 tipos de texto. Porque em algumas provas o CESP adora falar, por exemplo, de texto narrativo, também texto descritivo, só que com uma frequência um pouquinho menor, e texto dissertativo, ou seja, você vai precisar identificar ou diferenciar ou conseguir perceber qual é a tipologia textual predominante no texto que vai estar lá na sua prova. Então, se você tem dúvida na hora de identificar um texto narrativo, um texto descritivo ou um texto dissertativo, eu sugiro que você comece por esse tópico, tipos de texto. E o CESP vai te perguntar se o texto é predominantemente narrativo. Ele não está te perguntando se ele é especificamente narrativo, ou se ele é descritivo, ou se ele é dissertativo. Preste bastante atenção, porque a chave aqui é o advérbio predominantemente. E por que o CESP faz isso? Porque, dependendo do texto, nós temos algumas pitadas de narração ou até mesmo de descrição. Então, o que você vai ter que perceber em uma questão do CESP vai ser se aquele tipo de texto ali é predominantemente narrativo. O narrativo é o que ele mais gosta de cobrar, ok? Então é um assunto que eu, se fosse você, começaria a estudar essa tipologia dos textos. Depois disso, em relação à interpretação/compreensão de textos, o CESP adora cobrar questões com esse tipo de comando aqui: posicionamento do autor, ou seja, segundo o posicionamento do autor no texto. E aqui é muito importante o seguinte: a leitura, ou não só a leitura em si, mas a leitura efetiva. E para você fazer uma leitura efetiva, você vai precisar adquirir uma maturidade linguística. Tem muita gente que lê vários tipos de textos, livros e etc. E quando acaba de ler até mesmo uma página, não sabe direito o que leu, não sabe compreender o que foi dito ali. Qual é o posicionamento do autor em relação àquilo que você leu? Será que o autor é contra, é a favor? O que ele está dizendo ali naquele texto? Então esse é um tipo de comando que o CESP vai explorar na prova do TJ, e eu tenho certeza. Por quê? Isso aqui, como eu disse, traz dificuldade. Você precisa aprender a ler de maneira efetiva, fazer uma leitura ativa, compreendendo os implícitos textuais, compreendendo todos os elementos, todas as pistas que vão aparecer no texto, e que essas pistas, obviamente, vão te ajudar a acertar
ou não as questões de interpretação barra compreensão de textos. Um outro tipo de comando que o CESP gosta bastante de cobrar é: o autor sugere que. Qual é a sugestão do autor em relação àquilo que foi abordado no texto? Ora, é muito importante que você consiga, a partir da leitura, como eu disse anteriormente aqui nessa parte de posicionamento do autor, é muito importante que você consiga pescar aquilo que o autor está sugerindo no texto. E o autor pode fazer algumas sugestões no texto na superfície textual, ou seja, você lê e você consegue pescar aquilo que o autor está sugerindo, o posicionamento dele e etc. Mas, em alguns momentos, o autor vai sugerir isso de maneira implícita. Aí entra o nosso quarto tópico, que são os implícitos textuais barra a inferência textual. Aqui, muita gente acaba errando, porque nesse tópico nós saímos da superfície textual e nós precisamos mergulhar nas inferências textuais possíveis que nós podemos fazer a partir da leitura do texto. Os textos do CESP não são tão difíceis, não tem uma temática muito difícil, é diferente dos textos da Fundação Carlos Chagas, que na minha opinião são textos um pouquinho mais complicados, filosóficos e etc. É diferente do CESP. O CESP tem textos mais lineares, mais fáceis em comparação com a Fundação Carlos Chagas, mas não significa que são textos extremamente fáceis de você conseguir compreender ou interpretar. Até porque, se você não tem um conhecimento de mundo muito aprofundado, em alguns casos você vai ter sim dificuldade de interpretar textos mais simples. Isso é óbvio, ok? Então é importantíssimo que você dê atenção à leitura. A base de tudo, a base da sua prova em si, dos seus estudos, é a leitura. É a interpretação que você faz, por exemplo, do comando da questão, do texto que você está lendo, qual é a interpretação que você faz a partir daquilo que você leu. Então, os implícitos textuais, a inferência, a dedução, são elementos que você não vai encontrar no texto. Você vai ler o texto completo e você não vai encontrar a resposta lá no texto. Igual a gente tinha lá naqueles textos da quarta série, da quinta série, que a gente só ia lá, buscava a resposta e escrevia na prova. Aqui não. Aqui o nível é outro. Você, a partir da sua leitura, da compreensão, você começa a fazer deduções. É claro que você também não vai poder extrapolar e fazer a dedução que você quiser. Tudo vai acontecer dentro dos limites textuais. Então, implícitos textuais, ou seja, aquilo que você consegue pegar a partir da leitura do texto, deduzir a partir da leitura do texto, vai com certeza estar presente na prova do TJ Rio de Janeiro. E eu digo o seguinte, não somente na prova do TJ, mas em qualquer prova do CESP. É uma característica dessa banca organizadora. Eu sugiro que você comece a treinar isso aqui o quanto antes. E a última dica que eu quero te dar em relação a esse primeiro tópico de interpretação de textos, vou colocar aqui número 1, na verdade, para ficar mais organizado. Então, interpretação e compreensão de textos é o nosso primeiro tópico. O último elemento é objetivo do texto. Qual é o objetivo daquele texto? O que o autor pretende com aquele texto? Então, isso aqui é um assunto que vem sendo cobrado pelo CESP ao longo do tempo e é muito importante que você também dê um pouco mais de atenção. Então, nesse primeiro tópico, nós falamos de tipos de texto, posicionamento do autor, a sugestão do autor a partir daquilo que ele está expressando, da comunicação, do discurso dele. Falamos dos implícitos textuais barra inferência e falei também sobre o objetivo do texto. Esse foi o primeiro assunto que você vai precisar estudar se você quiser fazer uma boa prova do TJ Rio de Janeiro. O segundo assunto, vou colocar aqui para ficar organizado, é coesão textual. Não é qualquer tópico que você vai estudar sobre esse assunto. Você vai focar a parte de anáfora textual, remissão anafórica.
com certeza vai ter uma questão de anáfora textual na sua prova. Não importa se você vai fazer prova para nível médio, se você vai fazer prova para nível superior, remissão anafórica vai aparecer em algum momento da sua prova de língua portuguesa. E especificamente, o CESP gosta bastante de cobrar 2 pronomes. Por isso, que é obviamente aquele elemento que vai funcionar como uma anáfora textual. Se você não sabe o que é anáfora, é aquela remissão que a gente faz a uma porção anteriormente expressa no texto. Então você vai utilizar alguns pronomes e alguns vocábulos para recuperar esse elemento anteriormente expresso. E o CESP gosta bastante de fazer isso por meio de 2 pronomes, como eu estava falando anteriormente, pronome isso e também o pronome relativo. Em geral, ele gosta de cobrar o pronome relativo que atua como um elemento coesivo na frase e ele recupera um termo anteriormente expresso. Mas pode ser qualquer pronome relativo, pode ser o qual, por exemplo, e flexões, mas em geral o CESP gosta de explorar o pronome relativo que. Então é importante que você estude a anáfora textual e foque. Quando você for resolver as questões do CESP, você vai perceber um padrão e você vai ver que ele gosta muito do pronome isso e também do pronome relativo que. Então, coesão textual, especificamente anáfora, é um assunto que eu sugiro que você estude. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas e catáfora? O CESP quase não cobra a coesão catafórica. Ele prioriza a anafórica porque é a que pode trazer mais dificuldade em uma prova, ok? Então, número 2, coesão textual. Vejamos agora a número 3. Não poderia, obviamente, faltar semântica. É claro que o CESP vai explorar semântica na sua prova, só que semântica é um assunto grande, existem vários elementos que podem ser cobrados aqui no tópico de semântica. E eu vou mostrar para você quais são os assuntos, os elementos dessa parte de sentido que você deve priorizar e que o CESP vai sim explorar na prova de língua portuguesa. Vou mostrar para você. Bom, conectivos. É lógico que conectivos é um assunto que, obviamente, o CESP vai colocar na prova porque traz muita, mas muita dificuldade. Se você ainda não sabe o valor semântico dos conectivos, eu sugiro que você estude. E o principal, em alguns momentos, como eu já falei aqui no canal, você pode sim memorizar, porém, não se esqueça do contexto. O contexto é sempre soberano. Vou colocar aqui, ó, contexto. O contexto é sempre soberano. Você não pode deixar de priorizar, analisar o contexto em que os conectivos vão ser empregados lá na sua prova. Não memorize apenas de maneira robotizada. Não. Simplesmente grave os conectivos, mas entenda que no CESP a semântica é muito forte e você deve priorizar o contexto, porque o CESP trabalha com, por exemplo, a gramática aplicada ao texto e com o contexto das situações. Então, o valor semântico dos conectivos é um assunto que, se eu fosse você, eu começaria a estudar hoje. Se você quiser começar por semântica, aqui os assuntos não estão interligados, isso é muito importante dizer. Você pode começar por qualquer um desses assuntos. Se você quiser começar por semântica, eu sugiro que você priorize, comece pelo valor semântico dos conectivos, ok? Sempre priorize, analise o contexto. Depois disso, o CESP também gosta muito de cobrar o significado de expressões, de palavras dentro daquele contexto. Ou seja, se eu alterar essa palavra por aquela outra, o sentido é preservado, o sentido muda, então ele gosta muito de cobrar esse significado das palavras dentro do contexto. E ele, dentro dessa parte de semântica, explora bastante os sinônimos. E voltando aqui ao nosso primeiro tópico, sinônimos você pode conseguir identificar pelo contexto. Então, novamente,
CESP adora explorar a semântica aplicada ao contexto. Não fique só memorizando, gravando, decorando. Sempre priorize o contexto. É muito importante dizer isso. Além disso, em relação à parte semântica, o CESP vai explorar com toda certeza a reescrita de frases. Será que a reescritura de uma frase vai alterar o sentido? É esse modelo de questão que o CESP vai explorar na prova do TJ. Por quê? Isso aqui traz dificuldade, isso aqui também traz dificuldade, e reescrita de frases traz muita dificuldade, porque você pode trabalhar aqui vários aspectos. Você pode tanto trabalhar os aspectos gramaticais, na verdade o CESP pode trabalhar tanto os aspectos gramaticais quanto os aspectos semânticos. Então ele pode trabalhar, por exemplo, a alteração de vozes verbais, pode trabalhar a semântica em relação ao significado das palavras, a vírgula, enfim, ele pode trabalhar várias coisas aqui na reescrita ou reescritura de frases. É um assunto que, na minha opinião, você deve dar atenção, porque vai aparecer, sim, pelo menos uma questão de reescritura de frases lá na sua prova. Depois disso, nós temos substituição, ou seja, substituição dos vocábulos. Se eu tirar esse vocábulo aqui e colocar outro no lugar dele, vai alterar o sentido? É isso que o CESP vai cobrar. Isso traz muita dificuldade porque nós temos, novamente, que voltar ao contexto. É interessante também ter algum conhecimento vocabular, ter um vocabulário recheado com algumas palavras que o CESP geralmente cobra. Então, a substituição das palavras pode ser também das expressões dentro de um contexto, pode ser explorado pelo CESP. Um outro ponto é a semântica da vírgula. O CESP gosta de explorar o valor semântico da vírgula dentro daquele contexto. Será que altera o sentido colocar uma vírgula aqui? Será que se eu tirar essa vírgula, o sentido vai permanecer o mesmo? Então o CESP vai brincar com você em relação ao emprego da vírgula. E aqui é muito importante que você não se esqueça das orações adjetivas. Vou colocar aqui orações, sugiro que você anote, adjetivas. Ele vai explorar, sim, a vírgula nas orações adjetivas. E você não pode esquecer, não somente nas orações adjetivas. Aqui é um ponto específico, que é uma dica específica que eu estou dando para você. E você não pode esquecer que nas orações adjetivas nós temos, sem o emprego da vírgula, a oração adjetiva restritiva e com as vírgulas, a oração adjetiva explicativa. Então é óbvio que se eu tirar a vírgula da oração adjetiva explicativa, ela vai alterar o sentido, porque eu vou sair de uma explicação e vou para uma restrição. Então altera sim o sentido, mas é lógico que ele pode também explorar outras situações do emprego da vírgula em relação à semântica. Um outro tópico, e o nosso último tópico, é que o CESP vai explorar a semântica das orações. É exatamente isso. Ele pode explorar as orações coordenadas com menos frequência, pode explorar as orações subordinadas adverbiais. Com toda certeza absoluta vai ter uma questão sobre esse assunto de valor semântico das orações adverbiais, que está totalmente interligado ao emprego das conjunções e locuções conjuntivas, ok? E também aqui a semântica das orações adjetivas. Isso tudo entra no pacote de orações, mas não a parte de sintática propriamente das orações, para você identificar as orações, ver os aspectos gramaticais das orações. Não, a parte semântica, a parte de sentido, de significado, em que você vai precisar sim saber como manusear as conjunções, entender o significado de cada uma das locuções conjuntivas. Isso tudo vai ser empregado de maneira contextualizada nas orações. E o interessante é que pode ser que alguns desses
conteúdos aqui caiam na sua prova e você nem perceba. Por quê? O CESP adota uma terminologia um pouquinho diferente das outras bancas. Ele não é específico. Ele cobra, por exemplo, conectivos e você às vezes nem consegue perceber pelo comando da questão que o assunto é esse. Então tome bastante cuidado com o CESP. Essa banca tem uma linguagem específica, ela cobra os assuntos contextualizados e é muito, mas muito importante que você foque principalmente esses assuntos, esses 3 assuntos aqui que com certeza vão aparecer na sua prova. São os 3 tópicos que, se eu fosse hoje estudar para o concurso do TJ, eu começaria a estudar por esses tópicos. Interpretação / compreensão de textos, eu dominaria todos esses assuntos aqui que eu mostrei para você, todos esses comandos, tipos de texto e etc. Eu entenderia os implícitos textuais, começaria a melhorar a minha leitura com foco em compreensão, em extração do conhecimento a partir do texto. Depois, eu estudaria a remissão anafórica e, por fim, eu me dedicaria à parte de semântica, a todos esses itens aqui que você já viu, que aqui nós temos a parte semântica, mas também nós temos a parte gramatical. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas então você não estudaria gramática, você não estudaria o emprego do acento grave, indicativo de crase, pontuação, concordância? Sim, eu estudaria, mas em um segundo momento. Eu começaria por esses 3 tópicos, porque isso aqui compõe boa parte da prova. E depois que eu estivesse dominando esses 3 assuntos, ou pelo menos mais segura nesses 3 tópicos, aí sim eu iria para a parte da gramática em si. Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo específico sobre os assuntos gramaticais mais cobrados pelo CESP. Então deixa o seu comentário aqui. Se tiver bastante comentário e muitos likes nesse vídeo, eu posso sim fazer um outro vídeo complementando essa sequência de estudos. Então deixe seu comentário aqui embaixo, ok? Agora algo importante. Se você está levando a sua preparação a sério, se você realmente vai estudar, você quer passar nesse concurso do TJ Rio de Janeiro, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do curso Português CESP, Teoria e Questões. Qual é a diferença desse curso? É um curso que você vai estudar exatamente todos os assuntos que o CESP cobra. Não só os assuntos, mas como o CESP cobra esses assuntos nas provas de nível médio e de nível superior. E além disso, dessa parte teórica, dessa teoria bem objetiva, eu vou resolver de forma prática várias questões do CESP, as mais cobradas nas provas, aquilo que o CESP realmente cobra, todos esses tópicos que você viu aqui, bem na prática, de forma simples, objetiva, como ele cobra, quais são as palavras que ele usa, quais são os comandos mais frequentes nas provas do CESP, e aí dessa forma você se prepara de maneira adequada, você chega lá na hora da sua prova com segurança para encarar uma prova tão concorrida como essa que vai ser a do TJ Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição desse vídeo, ok? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!